Olá, tudo bem contigo? Eu tenho quase certeza que na mente de algumas pessoas a resposta foi automática, dizendo tudo bem. Isso é quase natural ao ser humano, né? Quando a gente começa a se acostumar com algumas coisas, isso acaba deixando de ser algo pensado, natural, para ser resposta instintiva. Você sabe que a gente está estudando sobre oração, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse dilema que a gente enfrenta. Perceber que em alguns momentos as nossas orações acabam se tornando respostas automáticas a Deus ao invés daquilo que Ele realmente pretendia. Hoje é quarta-feira, culto de oração. Eu convido você que está disposto a repartir com a gente o seu pedido de oração para que o faça aqui na parte de baixo. Eu quero ter o prazer de orar por aquilo que você tem clamado a Deus. Voltando a falar um pouquinho sobre aquilo que a gente fala hoje a gente vai falar sobre o modelo de oração deixado pelo Senhor Jesus. Sabe que no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, há um momento onde os discípulos de Jesus se aproximaram dele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é um pedido legal, por quê? Porque a oração não era algo incomum a eles. Na verdade, eles vivenciaram a realidade em meio ao povo judeu. Eles viam gente orando até mesmo nas esquinas, né? E eles, a princípio, tinham a consciência de que sabiam a oração, sabiam o que era orar, mas ao se deparar com a vida de oração de Jesus e ao se deparar também com os ensinos de João Batista para os seus discípulos, eles percebem que na verdade eles não sabiam nada. E agora eles se achegam a Jesus pedindo para que Jesus trouxesse luz sobre esse ponto que até então na vida deles era trevas. E Jesus começa a desconstruir algumas coisas na vida deles. Jesus começa a falar, sabe aquelas pessoas que vocês veem nas esquinas com as mãos levantadas, clamando? Aquelas pessoas já receberam a recompensa da oração delas. Porque, na verdade, elas não estavam dispostas a realmente esperar pela resposta de Deus. Na verdade, elas estavam simplesmente em busca de chamar a atenção. Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz, né? Essas pessoas já receberam a recompensa. Da mesma maneira, a gente pode falar sobre aquelas outras pessoas, né? Mateus capítulo 6, versículo 7, que Jesus indica que faziam longos discursos na oração. Essas pessoas também já receberam a recompensa delas. Por quê? Porque através da oração delas, elas não queriam abrir o coração a Deus ou rasgar de fato o coração. Elas queriam aparecer. Elas queriam simplesmente mostrar quão boas elas eram com as palavras, quão espirituais elas conseguiam parecer diante de multidões, diante de plateias, diante da sinagoga, da igreja, né? Aquelas pessoas também já tinham recebido a recompensa. E existiam também aquelas pessoas que usavam de vãs repetições. Talvez seja esse o maior desafio, você tirar a oração do campo da repetição para que ela se torne algo genuíno, verdadeiro, né? Jesus quis ensinar aos discípulos que a verdadeira oração vem do coração, né? A oração sincera, a oração disposta a clamar a Deus, mas também a ouvir a sua voz. E Jesus rapidamente ensina a eles o que de fato deveria ser a oração perante as pessoas. Jesus fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está em secreto. Jesus não estava querendo dizer ou falar coisa alguma contra a oração em público. A oração em público tem o seu espaço, Jesus orou em público. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, Jesus estava tentando curar um mal gigantesco que existia vinculado a essa bênção dada pelo Senhor. Ele sabia que muitas pessoas usariam de uma maneira deturpada a oração. E ele queria precaver seus discípulos, que inclui eu e você, desse grande erro. É por isso que Jesus, a partir de então, ensina aos discípulos a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Olha que perigo, né?
Você percebe que até mesmo a oração do Pai Nosso, que é colocada como oração modelo dentro da Bíblia, deixou de ser modelo para que se tornasse uma reza, quase que uma repetição, né? Por quê? Porque as pessoas acostumadas, né, agora começariam a falar as palavras, né? Pai Nosso que estás no céu, como se aquilo fosse um fim em si mesmo. Jesus sabia que não devia ser desse jeito que a oração deveria ser levada aos céus. Por isso ele se preocupa em ensinar. Quando vocês forem orar, peguem como modelo, construa, né? Entenda isso daqui e construa a sua oração particular do coração a partir do que você vai ver. E Jesus começa a ensinar, Pai Nosso que estás no céu. Falando sobre a oração ao Deus Todo-Poderoso, as nossas orações devem ser elevadas a Ele. E Jesus continua dizendo, santificado seja o teu nome. A santificação ao nome de Deus diz respeito a nós reconhecermos quem é esse Deus a quem nós oramos. Não se trata de um Deus qualquer, se trata da majestade do Todo-Poderoso, do Deus que governa céus e terra. E ele continua progredindo na oração modelo em dizer, né, sobre a necessidade da entrega também através da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha que incoerência seria a gente orar se a gente não deseja permitir que Deus faça a sua vontade, né? É incoerente a gente orar a Deus querendo dobrar a mão de Deus para que Ele faça a nossa vontade. Se nós reconhecemos que Ele é o Pai Nosso que está no céu, que realmente a Ele é devido a santificação, que nós não somos sequer dignos, mas pela sua misericórdia nós podemos comparecer diante da sua presença, nós também devemos entender que nós devemos clamar e esperar pelo estabelecimento do reino de Deus, mas permitir que o Senhor dê a última palavra, né? Que Ele nos mostre qual é a direção. A vontade de Deus, soberana a nossa vontade. Continua dizendo, né? Quando enfim nós reconhecemos quem é Deus e damos a Ele a condição de servos dEle, aí nós podemos entrar com os nossos pedidos. Senhor, o pão de cada dia nos dá hoje. A gente percebe que na oração há espaço sim para que a gente clame a Deus, para que a gente peça sobre as nossas necessidades, sobre as nossas dificuldades. E essa parte da oração é uma parte muito bonita, porque mostra que Deus é sensível às nossas necessidades. Você certamente tem precisado de algumas coisas ao longo dos últimos dias. A gente não pode se sentir amedrontado, né? Ou quem sabe acanhado em pedir a Deus. Pelo contrário, Lucas capítulo 11, versículo 11 e 12 diz, né, que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. A gente deve pedir, faz parte da oração, né? Mas é o pedido tendo a consciência de que a vontade de Deus deve ser soberana aos nossos desejos. E ele fala não só sobre a questão dos pedidos materiais, palpáveis, senão também clamarmos pela nossa vida espiritual. Perdoa as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É isso mesmo. Nós devemos clamar a bênção de Deus, por quê? Porque através do pedido de perdão, isso reforça a nós a realidade de quem nós somos. Nós somos seres humanos pecadores, mas mesmo pecadores como somos, Deus ainda estende a sua mão de graça e misericórdia para você também. Deus está disposto a nos perdoar. Mas existe algo que a gente precisa aprender, né? E que vem se mostrando cada dia mais desafiador. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Parece tão difícil a gente perdoar por vezes, né? O problema é que a gente ainda mantém tantos momentos o nosso ego tão alimentado. O ego é aquele bichinho que existe dentro de nós, que se sente ferido, magoado sempre que alguém fala algo que não cai bem nos nossos ouvidos ou faz algo que não nos parece bem, né?
E a gente tende a permitir que esse bichinho vá e nos consuma por dentro, fazendo com que a gente sinta raiva, com que a gente se sinta revoltado e a gente queira dar o troco, né? E Jesus, através dessas palavras, ensina que não pode existir espaço para essas coisas dentro da vida do cristão. Um passo importante para que a gente possa receber o perdão divino é nós estendermos também o perdão às pessoas que estão ao nosso redor. A pior ofensa de todas foi perdoada por Cristo na cruz. O perdão do pecado, né, de todos nós foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. A ideia é que a gente não tem nada que seja difícil demais para perdoar. Por quê? Porque o próprio Deus não se negou a perdoar os nossos pecados. Quem somos nós para não estendermos o perdão para as pessoas que estão à nossa volta? E ele continua dizendo sobre a libertação, enfim, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui entra duas partes interessantes também. Não nos deixes cair em tentação. Você consegue perceber que Jesus não ora, não permita que tentações se cheguem a mim? Tentações fazem parte do contexto da vida do ser humano. Em todo momento nós podemos vivenciar as tentações, porque elas existem não só no campo exterior, mas no campo interior da nossa vida, da nossa mente também. Então Jesus clama: Senhor, dá-nos forças para resistir. Não nos deixes cair em tentação. E fala: mas livra-nos do mal. E o livrar do mal, aí sim é algo que Deus pode trabalhar. Mas qual que é o maior mal de todos que pode existir? O maior mal que pode existir na vida do ser humano é o mal da perdição. E Jesus, então, indica para a gente sobre a necessidade de nós clamarmos a Deus, para que nós jamais nos coloquemos nesse perigoso terreno. E termina, enfim, dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que realmente esse reino, esse poder e essa glória possa ser soberano sobre todos nós. Jesus tem nos ensinado a fim de permitir que a nossa vida espiritual possa ser cada dia mais aquecida, fortalecida. Tem ensinado a gente porque Ele sabe da diferença que a vida de oração faz para o cristão. É capaz de transformar, sim, a história da vida do indivíduo e até mesmo a história da vida de outras pessoas. Por isso a necessidade da intercessão também. Acima de tudo, não nos esqueçamos de clamar. A oração tem espaço específico na nossa vida e precisa ter. Mas que você tenha a sabedoria necessária para orar, né? Usar a oração como instrumento de comunhão, de comunicação com o Senhor. É o abrir do coração. É você não permitir que o ego seja usado talvez para querer fazer demonstrações de uma vida espiritual marcante diante das outras pessoas, senão para que seja a marca de uma experiência real vivida por você e pela sua família também. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar contigo rapidamente. Quero pedir a bênção do Senhor para todos nós também. Senhor Deus e bom Pai, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor, sendo grandioso Deus, está disposto a ouvir a nossa voz, está disposto a perdoar nossos pecados, está disposto a riscar o passado da nossa vida, está disposto a hoje permitir que nós vivamos de novo diante da tua presença, deixando para trás aquilo que é mal, deixando para trás os nossos erros, nossos tropeços, deixando para trás uma vida marcada, quem sabe, por problemas. Graças a Ti, nós temos a oportunidade de nos levantarmos a cada dia e podermos olhar para o alto. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar para que vivamos uma vida espiritual intensa diante da Tua presença. Pai, que não nos falte o necessário para continuarmos a viver em confiança em Ti. Que não nos falte, Pai, aquilo que é necessário para perseverarmos em fé.
e que o teu reino venha todos os dias ao nosso viver. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a você. É sempre um prazer podermos estar juntos, em oração e também através deste momento especial de meditação.